Bom dia. O som é assim mesmo. Posso confiar que tá. Tudo bem? Então, eu sou o Paulo, para quem não me conhece, vou dar encostado por causa da idade, que já sou médico. Deu certo aí? Então, sou médico coordenador da UTI da NEF Cirurgia Vascular. Vou falar sobre síndrome hepatorenal com vocês na próxima hora. A gente vai falar bastante do tema, vai praticamente fazer um passeio sobre muita coisa que está publicada. Então, vamos falar de introdução, conceitos gerais para o clínico intensivista, como mensurar a taxa de filtração glomerular em cirróticos, fisiopatogenia, caso clínico, como classificar, o que é a CLF, ir em cirróticos, epidemiologia, diagnóstico diferencial, critérios atualizados de hepatorrenal, manejo, vamos bater um papo mais a fundo sobre medicina baseada em evidência no manejo de vasopressor e prognóstico da doença. Como o objetivo da aula, e até agradeço o convite, era falar de diálise também. Quando a gente fala de diálise no cirrótico, é um outro papo que é diálise hepática. Deixei só essa parte, senão ia ficar muito, muito extenso, e aqui a gente já vai falar de muita coisa. Então, falando de prevalência de cirrose, quando a gente fala de população brasileira, a gente não tem nenhuma casuística confiável no Brasil que trate de quantos por cento da nossa população é portadora de cirrose hepática. A gente não sabe. Tem alguns estudos de soroprevalência de hepatite C, de soroprevalência de hepatite B, entretanto não fecham como cirrose hepática. A gente puxa a prevalência americana, que é ao redor de 0,3% da população americana, que no Brasil também deve ser mais ou menos por aí, 600 mil adultos portadores de cirrose. O que sabe é que do diagnóstico da cirrose, uma mortalidade aproximada de 25% em 2 anos do diagnóstico, e tratamento que a gente tem proposto é suporte clínico, manejo das intercorrências e transplante, quando for uma patologia que permita ser transplantável. Cirrose hepática, do ponto de vista etiológico, principal epidemiologia e etiologia de cirrose hepática são as hepatites virais, hepatite C, hepatite B. Entretanto, com a introdução dos novos antivirais, principalmente para hepatite C, a gente teve uma queda na proporção de pacientes portadores de hepatite C que se cirrotizam e um aumento proporcional das outras etiologias. Etiologias essa, esteatohepatite alcoólica, esteatohepatite não alcoólica. Então, tínhamos muita hepatite viral, agora temos menos, temos mais álcool e mais NASH complicando e virando cirrose. Além disso, outras etiologias, medicamentosa, que é a DILI, a doença hepática mediada por drogas e ervas, etiologia biliar, etiologia autoimune, metais como ferro também vão estar envolvidos na patologia. Do diagnóstico, a partir do diagnóstico de doença hepática, a gente vai ter uma classificação. Essa classificação, do ponto de vista clínico, principalmente se a gente for para a UTI, ela não ajuda muito você saber que o paciente tem uma doença hepática crônica, ele está no episódio ali de quase fibrosando, ele ficou cirrótico, é uma cirrose compensada, é uma cirrose descompensada, ou ele progrediu mesmo com uma cirrose plenamente descompensada, um carcinoma hepatocelular. Quando a gente fala de UTI, de terapia intensiva, a gente vai trabalhar com cirróticos compensados em uma pequena proporção dos casos, mas a maioria é cirrose descompensada. E a gente fala que o cirrótico é descompensado quando ele apresenta um dos três, ou icterícia, ou ascite, ou sangramento varicoso. Então, paciente portador de doença hepática crônica, que sangra, que aparece com ascite, ou que fica ictérico, a gente entende provavelmente que esse paciente evoluiu a doença hepática crônica, virou cirrose, e essa cirrose já está descompensada. Do ponto de vista clínico, falar que um paciente cirrótico é algo difícil.
A gente tem os estigmas de hepatopatia que podem estar presentes, a gente tem até alguns scores que ajudam a gente nessa predição de ser cirrótico ou não ser cirrótico, mas o que fecha diagnóstico é biópsia hepática com fígado cirrotizado, com fibrose de todo o aparato sinusoidal. Isso a gente não tem. Então, na UTI, a gente pressupõe que o paciente é cirrótico baseado nas faces clínicas e laboratoriais que esse paciente apresenta. E a progressão desse paciente vai ter um curso variável, que depende de idade, sexo, ambiente, principalmente consumo de álcool e hepatotóxicos, e a etiologia da doença hepática. A gente sabe que algumas etiologias evoluem muito mais rapidamente para a cirrose do que outras. NASH é uma etiologia teoricamente mais tranquila comparado com uma hepatite viral não tratada, com uma exposição de álcool contínua. Seguindo, sou nefrologista, não sou hepatologista, tenho que falar de nefrologia com vocês. Então, quando a gente fala de cirrose e nefrologia, a primeira conta é como estratificar a taxa de filtração glomerular em cirróticos. Isso é um baita de um problema. Por quê? Cirrótico é sabidamente sarcopênico, cirrótico pode ser ictérico, e hiperbilirubinemia pode impactar diretamente na mensuração da creatinina por alguns métodos, e além disso, o cirrótico tem uma alteração do volume circulante efetivo, tanto por ascite quanto por alterações próprias do volume circulante efetivo. Então, a creatinina, no final do dia, sarcopenia, interferências de medida da creatinina e variações do volume circulante, vai ser um péssimo marcador de função renal em cirrótico, mas é o que a gente tem, é barato, é amplamente utilizado, então a gente vai terminar usando a creatinina. Mas só trazendo de exemplo, essa corte foi olhar a creatinina e calcular aqueles cálculos de taxa de filtração, MDRD de 4 variáveis, MDRD de 6 variáveis, ou um CKD-EPI. E o que ele encontrou? Que quando eu olho só para esses valores, eu vou tanto superestimar quanto subestimar a taxa de filtração em uma maior proporção de pacientes. Olhando ali, então, tá pequenininho, se a gente olha o MDRD de 4 fatores e o CKD-EPI, ele vai fazer superestimação ou subestimação em uma grande proporção de pacientes. Tanto pacientes com taxa de filtração glomerular boa, quanto pacientes embaixo, com taxa de filtração glomerular ruim. Então, usar CKD, MDRD não é a melhor coisa. O menos pior é esse MDRD de 6 fatores. 6 fatores esses que utilizam creatinina, idade, sexo, etnia, e aqui já veio um monte de crítica em cima de utilizar etnia em fórmula de taxa de filtração glomerular, ureia sérica e albumina. Então, ele pega alguns fatores, a ureia e a albumina ajudam a estimar melhor a taxa de filtração no cirrótico, mas, entretanto, não é tão bom se a gente olha que ele ainda superestima e subestima em uma boa proporção dos pacientes. E, a partir disso, a gente tem que ter novas fórmulas. E novas fórmulas que existem para taxa de filtração de cirrótico é o ARIEL-Free, que foi recém-descrita, que usa idade, creatinina, sódio, ascite moderada grave, critério de quem está examinando, sexo, ureia e RNI. É uma fórmula é a mesma coisa do MDRD, CKD-EPI, mas aqui só para cirrótico. E além disso, tem a outra, que é o GRAIL, a GRAIL é mais famosa e também usa tempo de transplante. Então, quando a gente fala de transplante hepático, pré-transplante hepático, pós-transplante hepático imediato ou pós-tardio, a gente pode lançar mão dessa GRAIL. Elas não foram validadas externamente, só tem validação interna da publicação, mas é uma coisa para a gente saber que existe fórmulas de estratificação de taxa de filtração em cirróticos é uma coisa interessante e pode ajudar a gente a definir o prognóstico do paciente que acabou de internar. Na terapia intensiva, não tem muito que a gente fugir do papo. É avaliar diariamente a função renal com os exames disponíveis. Eu só tenho creatinina no meu hospital, vai ser com creatinina. Eu tenho cistatina, eu tenho NGAL, eu tenho biomarcadores outros, ótimo. Utilize os biomarcadores que você tem. E o mais importante, em cirrótico, variações têm muito mais valor para pôr prognóstico do que o valor absoluto isolado. Por exemplo, um cirrótico que tem 0,5 de creatinina, ele chega com 2,5, é muito pior do que um paciente com 3 de creatinina, que eu não sei o basal e nem sei para onde que ele estava, tá bom? Então, a variação da creatinina impacta mais em cirrótico, porque às vezes o cirrótico tem uma creatinina basal de 0,3, 0,5, muito baixinha, e aí essa variação que impacta
bastante para a gente. Então, em cirrótico, tem que olhar a variação, tem que olhar o quanto que variou, porque não necessariamente o cirrótico tem 1 de creatinina basal, ele vai ter muito menos que isso, provavelmente. Então, das complicações da cirrose, fígado, quando cirrotiza, vai para um monte de complicação, e essas complicações vão piorar a função renal, vão fazer ira. E das complicações mais descritas como precipisadora de ira, a gente vai passar a ideia da hepato. Peritonite, hemorragia, encefalopatia, trombose, aparecimento de hepatocarcinoma, síndrome hepatoportopulmonar, a cardiomiopatia cirrótica, são todas etiologias que precipitam injúria renal aguda. Então, um paciente fez PBE, alta chance dele piorar a função renal, o paciente apareceu com encefalopatia, grande chance de piorar a função renal, trombose de porta do mesmo jeito. Então, paciente cirrótico, a gente vai olhar o rim como se fosse uma coisa secundária. Secundário a alguma complicação de que aconteceu. E como que funciona isso? Como são complicações gerais que pioram a função renal, a gente pode colocar uma fisiopatogenia ampla e depois olhar exceção da exceção. Então, todo paciente com cirrose avançada, ele vai partir para 4 pontos para conseguir piorar a função renal. O ponto que todo mundo lembra da graduação é o ponto de hipertensão portal. Paciente com cirrose, ele vai fazer um gradiente de pressão na porta aumentado, e isso vai gerar vasodilatadores compensatórios, principalmente óxido nítrico e endocannabinoides, canabinoides endógenos. Isso vai gerar uma vasodilatação esplâncnica compensatória, ou seja, eu tenho uma hipertensão porta, eu produzo contrarregulador, eu vasodilato tudo. Essa vasodilatação vai terminar fazendo uma hipovolemia efetiva. Essa hipovolemia é sentida no rim, é sentida em sistemas carotídeos, e ocorre a ativação de sistema renina-angiotensina, sistema simpático adrenérgico, sistemas de peptídeos, principalmente com AVP. Isso faz uma vasoconstrição renal, reduz a taxa de filtração e propicia piora da função renal. Isso aqui é a explicação clássica da injúria renal aguda em cirróticos avançados. Entretanto, a gente tem outras explicações que também entram na patogênese do processo. Não necessariamente o paciente com hipertensão porta grave vai ser o único que vai fazer ira. Pacientes que fazem translocações bacterianas, lembrar da peritonite bacteriana e do sangramento digestivo. E os pacientes que têm lesão tecidual também, uma trombose de porta, algum impacto tecidual, vão fazer inflamação. E essa inflamação vai piorar a função renal, vai piorar a vasodilatação esplâncnica. Então, lesão, tanto lesão de patógenos quanto lesão tecidual propriamente dita, vai produzir essas pequenas partículas, que são os pumps e os dumps, inflamam, gera uma cascata inflamatória e piora o importante da função renal e da vasodilatação. E o mais importante para a UTI é lembrar que o cirrótico, ele vai ter uma cardiomiopatia cirrótica. Esse cirrótico extremamente vasodilatado vai ter que ter um débito cardíaco que compense e que dê conta de toda essa vasodilatação. Entretanto, por mais débito cardíaco aumentado que o cirrótico tem, não é o suficiente para dar conta, para estimar e conseguir suportar a demanda metabólica que esse paciente tem. Então, você vai ter um débito cardíaco reduzido de maneira relativa, e isso vai fazer mais hipovolemia efetiva, mais ativação do sistema, mais piora de função renal. Então, em fisiopatogenia, a gente tem um processo que é multifatorial, e a gente não consegue, de maneira pontual, falar, é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo. É um grupo de coisas que acontece no paciente. E aí, a gente foge da fisiopatogenia, chega, pedido de vaga, terapia intensiva. Você recebe um pedido de vaga como intensivista, mulher, 35 anos, portadora de cirrose há 5 anos, é um child C12, mel de 18, etiologia, vírus C e álcool. Ela está internada na hepatologia devido a hemorragia digestiva varicosa complicada com peritonite bacteriana. Ela está em leito de enfermaria, neurológico dela está mantido nos últimos dias, vocês estão checando a evolução dela, ela tem uma encefalopatia hepática grau 2, ela está hemodinamicamente estável, mas nos controles mostra que estava tendendo a hipotensão, ali uma média de 65, 60, ar ambiente do respiratório, criptantes secretos em bases, abdômen com ascite tensa. Diagnósticos de prontuário, peritonite bacteriana espontânea estava em D3 de ceftriaxone, HDA com varizes de esôfago já clipadas nessa internação e ACLF grau 2 descrito no prontuário.
A equipe de nefroagudos avaliou a paciente e o Agudinhos me orienta. Vaga de UTI para início de vasopressor e albumina. E vocês, intensivistas, recebem esse pedido para aceitar ou não essa paciente na UTI de vocês. E aí fica todo mundo pensando, eu aceito, não aceito, às vezes vai falar, merece mesmo, precisa ir para a UTI para iniciar vasopressores, é isso que a gente vai falar nos próximos tempos. De prescrição, o que ela tinha? Dieta leve hipossódica, espiro 200 uma vez ao dia, furo 40 de 12 em 12, propanolol 40 de 8 em 8, lactulona 20 de 6 em 6, Mocefin 1 grama de 12 em 12, estava com pantoprazol 40 IV em jejum, meias elásticas, porque ela acabou de fazer a clipagem, estava sem profilaxia para TEV química. Creat da evolução, 1 e 2, 1 e 7, 2 e 1, 2 e 4, e aí Agudinhos pediu para ela ser transferida para a UTI para iniciar vasopressor. Dúvidas que a gente tem? Chaio de Meld, como que interpreta, serve para alguma coisa, o que é a CLF, o que fazer nessa ira, classifica igual às outras, tiro ou deixo diurético, o que eu faço com o beta-bloqueador, a CIT não vai piorar se eu tirar diurético, se eu tirar beta-bloqueador não vai ter mais risco de sangrar, não é melhor transferir logo para a UTI mesmo, aceita logo essa paciente, inicia o vasopressor, vasopressor, aquele creptante pode dar albumina ainda, será que não é perigoso dar albumina para um cirrótico que está creptando? Eu tenho alguma forma de avaliar a volemia em cirrótico? E se esse cirrótico precisar, ele dialisa, vale a pena dialisar? Ela é transplantável, ela é dialisável? Essas são as próximas respostas que a gente vai falar no tempo. Child, classificação mais usual de cirrótico. Essa classificação funciona muito bem no ambulatório. Para paciente internado, ela chega a ser ruim. Para paciente em terapia intensiva, ela não serve para quase nada, a não ser a classificação inicial. Então, o que a gente usa? Bilirrubina, albumina, tempo de protrombina, encefalopatia, CID. Na UTI, isso varia. Encefalopatia hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Tempo de protrombina também varia muito, bilirrubina varia muito no paciente internado. Então, do ponto de vista prático, ela ajuda muito no ambulatório. É um paciente cirrótico, child tanto, internou. Acabou. Eu não fico mais olhando o child todo dia desse paciente. Esquece. É o child da internação e fechou. E esse child vai de A, 5 a 6 pontos, B, 7 a 9, C, 10 a 15. Quanto maior o child, pior a sobrevida, tanto em 2 anos quanto em 1 ano pós-diagnóstico. E child alto, child C para cima, era considerada indicação para listar para transplante. Eu vou falar quando que a gente lista para transplante, não é só com child de hoje. Classificação mais atual, é uma classificação mais numérica, para quem gosta de número, eu adoro número, MELD é paixão. Bilirrubina, RNI, creatinina, posso corrigir pela hiponatremia também, eu chamo de mel de sódio, que é o que a Secretaria do Estado de São Paulo e Brasil inteiro usam para colocar paciente em lista de transplante. Então, hoje, entende-se que o mel de a partir de 15, ele pode ser avaliado por transplante hepático, a partir de 20, ele deve ser pelo menos visto por uma equipe de transplante. 15 a 20 é a dúvida da literatura, risco de morrer da cirurgia contra o benefício de transplantar. Maior que 20, o benefício de transplantar é infinitamente maior, e quanto maior o MELD, mais benefício aparece, e o MELD no cirrótico também me ajuda. Então, o MELD eu calculo na internação, e eu calculo com o tempo de internação. Quanto maior o MELD, pior o prognóstico, tanto o prognóstico de longo prazo, quanto o prognóstico de curto prazo, que é sobrevida em 3 meses. MELD vai variar ali de 6 pontos, que é o mínimo, até 40 pontos. Tem MELD maior que 40? Tem. A secretaria corta em 40, eles amputam em 40. Dúvidas práticas para cálculo de MELD. Se o paciente estiver em diálise, a creatinina cai com a diálise. O MELD cai junto? Não. Quando o paciente entra em diálise, eu coloco 4 no valor de creatinina e acabou. Fechado? Então, todo paciente que estiver em diálise, diálise intermitente, diálise contínua, qualquer forma de diálise, é 4 no valor de creatinina, certo? Outra forma de classificar é pelo ACLF. A ACLF ainda é briga na literatura. Tem europeu,
asiático, Ásia-Pacífico, o europeu e o americano. São 3 formas de classificar a CLF. Não coloquei em número, porque fica muito confuso, que cada um usa números diferentes. De maneira geral, o europeu, esse aqui é americano, ele vai usar Norte América, ele vai usar predominantemente disfunções extrahepáticas e disfunções muito graves, que não ajudam na minúcia da UTI. Ele usa de rim, diálise. O paciente está em diálise, o paciente não está em diálise. A IRA, ele esquece. Vasopressor na circulação, ventilação mecânica no respiratório. Então, a disfunção respiratória, ele só fala que tem quando está entubado. Se não tiver entubado, não tem disfunção ventilatória. Poxa, é um negócio de muito extremo quando a gente olha esse NACSELD. Já do Ásia-Pacífico, ele usa disfunções primariamente hepáticas, só coloca creatinina ali para falar que colocou alguma coisa de fora do fígado. Então, ele também não ajuda. Lembra que o cirrótico descompensado é multissistêmico, vale a pena eu olhar tanto para os parâmetros hepáticos quanto para os extrahepáticos. E aí, quando a gente vai para o EASL, que é o CRIF-SOFA, aí eu uso bilirrubina RNI, creatinina e diálise para disfunção renal, encefalopatia para disfunção cerebral, PAM vasopressores, PO2 relação, né, PO2-FO2, e aí eu combino tudo e consigo ter uma ideia melhor das disfunções e do prognóstico do paciente. Então, a CLF, definição de ACLF, eu tenho que escolher uma das diretrizes para colocar. E essa diretriz do ESL é muito parecido com o SOFA, usa os parâmetros muito parecidos com o SOFA, e ele te dá uma normativa de prognóstico. Como que funciona essa história de ACLF? A ACLF é lembrada de forma fisiopatogênica como se fosse o cirrótico, a cirrose compensada é como se fosse o céu tem sol, beleza, mas a cirrose compensada são nuvens que começam a aparecer. Essas nuvens vão aumentando, beleza, ainda está compensado. Começou a precipitar, começou a chover, essa cirrose descompensou. E os precipitantes, o que faz chover na cirrose, o que descompensa a cirrose, o principal, álcool. Paciente cirrótico, hepatopata crônica, exposto a álcool, hepatite alcoólica explica até 20% dos ACLFs. Então, todo paciente que interna cirrótico descompensado, vale a pena questionar, de forma muito importante, se ele não teve exposição aguda a álcool. Posso usar outros marcadores, gama-GT, IgA, VCM, posso até tentar usar, mas a exposição a álcool é importante e vale a pena, porque tem tratamento específico. Sepse é outra grande proporção. 30% dos pacientes com ACLF estão sépticos. Por isso surge aquela ideia do hepatologista, que às vezes incomoda o intensivista, que é, o paciente piorou, eu quero ampliar antibiótico. Empírico. Ele fez febre, o leuco piorou um pouquinho, o PCR subiu um pouquinho, ele está com uma cara estranha, eu quero trocar um antibiótico, eu quero ampliar um antibiótico. E essa é a explicação, porque sepses, mesmo subclínicas, infecções subclínicas, podem virar uma infecção clínica e piorar de maneira grotesca o prognóstico desse paciente. Por isso que o hepatologista, ele é tão agressivo na antibiótico terapia. Uma explicação que o intensivista fica, poxa, mas você quer ampliar sem cultura? Não tem resultado de cultura. O leuco piorou só um pouco, mas não pode ser. E o hepatologista fala, não, eu quero dar o carbapenêmico, eu quero colocar vanco, eu quero fazer isso. É por causa disso, por causa que sepse é o grande precipitador das ACLFs. Além disso, tem outras etiologias? Tem. Hepatite viral, eu posso ter um superajuntado, uma hepatite viral, ou um flare viral, uma hepatite B com delta, ou uma hepatite C que vai fazer uma exposição típica que faz uma outra hepatite viral. Cirurgia em ensaio de B para cima é ruim, esse paciente vai descompensar. Violar peritone em paciente com ascite é pedir para dar muito errado. Hepatotoxicidade, começou alguma medicação, começou alguma coisa que piorou função hepática, também me explica. Entretanto, 40% não tem origem aparente, descompensa por descompensar e eu não consigo explicar. E esse descompensação, esses eventos precipitantes vão um batendo no outro e vai começando a ter trovoada. Então, a CLF, eu entendo como se fosse uma tempestade com trovões. E essa tempestade descompensa inicialmente, falência multiorgânica e uma cascata de alta mortalidade relacionada.
Então, o cirrótico descompensado, eu não chamo mais de cirrótico descompensado. Quando ele interna, principalmente interna na UTI, eu classifico como ACLF. Serve para alguma coisa? Serve. Quanto mais disfunções orgânicas eu tiver, principalmente disfunção renal, e o acúmulo de disfunções orgânicas impacta em mortalidade. Isso aqui é descompensação, ponto. Eu tenho um paciente que tem uma disfunção renal sozinha, ou uma disfunção não renal, a mortalidade é alta, é 20%, ao redor de 10%. 3 disfunções orgânicas acumuladas, vira 80%. Então, do ponto de vista prognóstico da internação, nomear e quantificar as disfunções sistêmicas do cirrótico é muito importante. E a partir disso, quando eu falo ACLF grau 1, grau 2, grau 3, eu consigo também predizer mortalidade do paciente. E aí, um ACLF ausente ou grau 1, a mortalidade é relativamente baixa. Entretanto, o grau 1 já bate quase 50%. Eu estou falando que é baixo. Comparado ao grau 2 e grau 3, que em 180 dias, um grau 3 tem 180 dias, ele vai ter 96% de mortalidade. É muita coisa. E aí já surge literatura que fala, paciente com mais de 4 falências orgânicas, um cliff absoluto de muito alto, avaliar cuidados de terminalidade se esse paciente não for transplantável. Se eu não tiver transplante hepático disponível e indicado para o meu paciente, eu tenho que conversar sobre cuidado de terminalidade. Como que eu vou tratar, como que eu vou, de maneira irrefreada, tratar um paciente com altíssima mortalidade e chances quase zero. Tá bom? Então, quando a gente fala de IRA em hepatopatos, a gente vai lembrar que hoje é a CLF. Eu tenho IRA, eu tenho que quantificar a CLF, eu tenho que quantificar outras disfunções orgânicas, que isso vai me trazer mais ideia, tanto do ponto de vista de prognóstico, quanto também etiológica, que é o que a gente vai falar mais para frente. De etiologia, eu posso colocar as lesões renais em cirrótico e um tripé, e mais um bracinho que a gente quase que esquece, e talvez seja até melhor esquecer, não tem. Então, tem um cirrótico com lesão renal aguda, foca nesse tripé. Esse tripé é lesão renal aguda, volume responsivo, que a gente chamava de pré-renal, NTAs isquêmicas e NTAs outras, síndrome hepatorrenal. 50% dos pacientes chegou com creatinina alterada e é cirrótico, do albumina, metade resolve. Certo? Então, aqui, volume responsivo, então albumina é para quase todos, porque vai resolver metade. Então, a gente vai ser muito agressivo na expansão de volume inicial desse paciente. Outra proporção, 15%, fecha com hepatorrenal e do resto, 35% vão chamar de NTAs isquêmica. É um paciente que eu não consegui chamar de volume responsiva e não preencheu o critério para chamar de hepatorrenal. Causas intrínsecas e pós-renais, eu posso falar? Posso falar, mas é muito pouco. Por exemplo, uma pós-renal não cirrótico é menos de 1% da população das corpos. Por quê? Porque tem muito pouco. Porque, primeiro, cirrótico tem hiperestrogenismo. Então, homem cirrótico não deve ter HPB, porque os estrógenos dele estão lá no alto, então a próstata não cresce. Ele vai ter uma próstata menor. Então, a chance dele fazer um HPB é muito pequena. Pode fazer uma pós-renal tumoral? Pode fazer um cálculo? Pode. Mas a gente lembra que em homem, a maior parte é HPB, e aí fica muito rápido. Essa é uma das explicações para tentar colocar por que pós-renal é tão pouco nessa população. A gente pode ser um pouquinho mais explicativo? Pode. A gente pode olhar etiologias por etiologias. Então, nas volumes responsivas, a gente vai lembrar dos laxativos, dos diuréticos, da própria redução de ingesta do cirrótico e de uma síndrome hepatocardiorrenal, como se fosse uma descompensação da função cardíaca, principalmente nos pacientes com hipertensão pulmonar. Congestão venosa pode acontecer, principalmente na síndrome compartimental abdominal, é uma coisa que a gente tem esquecido nos últimos anos e está vindo com muita força. A CIT tensa pode piorar a função renal e fazer paracentese de alívio pode ser terapêutico. Cardiomiopatia cirrótica e porto pulmonar, a gente já falou. Tem glomerulonefrite? Tem glomerulonefrite no cirrótico. Vale a pena pedir a urina 1 de triagem. E se tiver alguma coisa alterada, a gente investiga.
Tem NTA tóxica? Tem. Vanco e próprio pigmento biliar, que a gente chama de nefrose colêmica. A literatura coloca que uma bilirrubina a partir de 5, mais consensualmente a partir de 10 a 20, pode justificar a ira, pode justificar a necrose tubular do nosso paciente. Então, paciente com muita obstrução, com causas obstrutivas de disfunção hepática, você pode ter uma piora de função renal, que a gente chama de nefrose ou nefrite, não é nefrite porque não tem inflamação, nefrose colêmica. Contraste também é risco? Também é risco. O paciente está em antibiótico terapia profilática, então nefrite intersticial alérgica pode acontecer, porque está tomando uma fluoxetolona, porque está tomando um BP, um protetor gástrico, então eu não posso esquecer dessas etiologias. As NTAs isquêmicas por choque, o paciente em choque prolongado vai fazer NTA isquêmica, e a exceção das uropatias obstrutivas. Exceção à regra, está começando a aparecer midodrina na nossa prática, midodrina pode fazer uma disfunção vesical, pode reter mais urina, e aqui eu faço uma indução de um bexigoma por midodrina, que é terapêutico na época renal, e pode piorar a função vesical dos pacientes. Então, classificando, hepatorenal, quando que a gente classifica hoje? É um critério de exceção, é um diagnóstico de exceção. Em preto, é o que está validado em guideline. Em vermelho, são sugestões de literatura para serem acrescentadas que ainda não foram validadas pelo guideline, mas a prática clínica já usa com boa referência. Então, eu tenho que ter cirrose com ascite, mas eu posso ter um ACLF grave ou uma insuficiência hepática fulminante. Diagnóstico de IRA, conforme o critério do ICA-QI, que é um CADIGO modificado, mas eu também posso ter uma oligúria importante em paciente sondado. Não retirada após retirada de diurética expansão com albumina, não posso ter choque, não posso ter nefrotóxico, não posso ter lesão estrutural, e aqui a importância da urina 1 da entrada. Hematúria, proteinúria, alteração ultrassonográfica impactam em não conseguir diagnosticar hepatorenal e chamar isso de outra coisa. Posso usar biomarcador? Aqui eu também posso. Biomarcador fácil, factível e amplamente disponível, fração de excreção de sódio. Diferente da tabelinha de pré-renal e renal que a gente tem na cabeça, que corta em 1%, aqui corta em 0,2%. Então, paciente cirrótico com IRA, uma fração de excreção de sódio menor que 0,2%, provavelmente essa IRA, se não for responsiva ao volume, eu vou chamar de síndrome hepatorenal. Bom, eu sou, além de não ter dinheiro para pedir exame, eu também tenho preguiça e não peço fração de excreção de sódio. Dá para fazer de outra maneira? Dá. Pela urina 1, traços de proteína também impactam no diagnóstico e falam que se o paciente tiver traços de proteína, esses traços provavelmente vão ser albuminúria, e a albuminúria presente fala a favor de NTA e não de hepatorenal. Então, para a vida, fração de excreção de sódio é uma ótima, que é fácil, barato e amplamente disponível. Não tenho, não quero colher, paciente tanúrico, sei lá, não quero. Posso usar traços de proteína na urina 1 mesmo, e ele já me ajuda a ter um diagnóstico. Sou rico, tenho muita grana, posso pedir biomarcador? Posso. A gente vai falar lá na frente dos outros biomarcadores que a gente tem disponível. Como que a gente faz expansão volêmica? Albumina 1 grama por quilo dia por 2 dias consecutivos, máximo de 100 gramas. Aqui ele não fala de limite, ele não fala de avaliação volêmica, ele não fala para ver se o paciente está hipovolêmico, normovolêmico, hipervolêmico, ele fala para dar para todo mundo. A gente já vai ponderar sobre isso. Se a albumina não estiver disponível no seu hospital, cristalóide, 1,5 litro, 500 do cristalóide da sua escolha, de 8 em 8 horas. E os estadios é uma modificação do CADIGO. 2 e 3 é parecido, creatinina 2 a 3 vezes o basal, um aumento maior que 3, um aumento de 0,3 acima de 4, ou iniciar diálise, igualzinho o CADIGO. A diferença do ICA-QI é que ele coloca esse 1A e 1B. 1A é aumento de 0,3, porém com valor final menor que 1,5. Por exemplo, o paciente tem 0,4 de creatinina e foi, 0,5 e foi para 0,9. Ele aumentou mais que 0,3? Aumentou 0,4, 0,5 para 0,9. A creatinina final é menor que 1,5? Sim, então eu chamo ele de 1A. Outro exemplo, creatinina basal de 1,2. Aumentou 0,4 pontos, foi de 1,2 para 1,6. Aumentou mais que 0,3? Aumentou. Fechou o critério de 2, aumentou mais que 2? Não, aumentou entre 1,5 e 2 vezes. Então, esse paciente fecha critério?
1B, porque 1,6 é maior que 1,5. Isso impacta alguma coisa? Impacta. Um A e um B eu vou mostrar mais à frente que impacta de maneira de prognóstico desses pacientes, inclusive do manejo. Creatinina basal, o que usar? Valor dos últimos 3 meses pode ser utilizado. Se eu não tiver, utilizo o valor da admissão. Tem lugar que gosta de fazer esse MDRD 75, que é um MDRD back estimation. É uma maluquice. Você vai pegar a idade do paciente, o sexo do paciente, vai colocar creatininas, até achar a creatinina que ele tem 75 de todas. E aí fala que aquela creatinina é a basal do paciente. Isso eu chamo de MDRD back estimation. Em cirrótico, isso não vale a pena. Em pacientes não cirróticos, tem até lugar que fala, o paciente chegou com creatinina de 2, mas ele estava desidratado, séptico, todo ruim. Qual que é a creatinina basal dele? Ainda não sei. Você pode até pensar em fazer um MDRD back estimation para brincar e falar, olha, se esse paciente não estivesse desidratado, não sei o que, ele teria uma creatinina ao redor de tanto. É uma forma da literatura de dar essa creatinina basal do paciente, mas não tem grandes validades. Doença renal crônica, longe da UTI, mas também existe, é o paciente com taxa de filtração menor que 60 por mais de 3 meses com sedimento urinário tranquilo. Então, eu não tenho mais hepatorrenal tipo 1 e tipo 2. Eu tenho IRA hepatorrenal, que é a antiga hepatorrenal tipo 1, e doença renal crônica, síndrome hepatorrenal, que é a antiga hepatorrenal tipo 2. Acabou esse tipo 1 e tipo 2. É desse jeito que deve ser falado. Aqui, entre 7 dias da IRA até 3 meses da doença renal crônica, eu tenho um negócio chamado de doença renal aguda, AQD. AQD é o quê? É o paciente que tem creatinina alterada ou que não voltou ao seu basal por menos de 3 meses. Que passou de 3 meses, eu chamo ele de renal TRC. Certo? Então, hoje, para todos os pacientes, vale essa máxima. 7 dias eu chamo de IRA, 7 dias a 3 meses eu chamo de doença renal aguda, passou de 3 meses eu falo de doença renal crônica. Tá bom? Isso vale para todos os pacientes. E eles colocaram no cirrótico também. Epidemiologicamente, quando a gente olha a incidência de IRA em cirrótico, bate em 20 a 50, mais perto de 50. Quando a gente olha a população, aqui em São Paulo, sobrevida de internação de PS, quando a gente divide sem IRA, CADIGO 1A, 2, 1B, 2 e 3, e CAQI 1A, 1B, 2 e 3, a gente tem uma divisão de água. Vendo ali que, sem IRA, CADIGO 1A, ao redor de 90% de sobrevida no PS, na internação hospitalar. 1B para frente, menor que 60. Ou seja, dividiu bem. Quando a gente olha sobrevida em 90 dias, divide do mesmo jeito. Então, a literatura hoje classifica desse jeito 1A, 1B, 2 e 3, e o manejo também vai ser diferente, já que os pacientes 1B para frente morrem muito mais do que sem IRA e 1A. E desse jeito a gente tem essa recomendação. Nosso paciente chegou com para de creatinina, eu classifico conforme IKQI. 1A, o que eu faço? Monitorizo creatinina todo dia, básico. Retiro os fatores de riscos, diurético, vasodilatador, tiro tudo do paciente que possa estar piorando a função renal, investiga e trata a infecção. Isso todo o consenso hepatológico vai ser muito forte nessa etapa. Sempre que tiver piora de função renal, a primeira coisa que eu vou pensar é infecção e vou investigar e tratar se possível. E se o paciente tiver evidência de hipovolemia, eu expando. Com que? Aqui ele fala que você pode expandir com o que você quiser. Pode ser cristalóide ou pode ser albumina. Eu não necessariamente preciso da albumina no 1A. Se progredir, virar um B, 2 e 3, aí sim eu vou retirar tudo que é nefrotóxico, vou investigar a lesão renal aguda, são exames urinários, e aqui eu vou dar albumina com recomendação de força de literatura, 1 grama por quilo, 48 horas, máximo 100 gramas por dia. E aí eu estratifico o paciente. Melhorou? Ótimo, isso é uma IRA responsiva ao volume pré-renal. Não melhorou, estabilizou, progrediu. Critério para síndrome hepatorrenal? Sim. Vai para terapia vasoconstritora? Não. Vou vigiar, vou chamar isso de NPA, vou vigiar se vai precisar de diálise ou não, e segue o jogo desse paciente.
Qual que é o manejo? Baseado naquele caso. Suspendo o diurético, eu não posso deixar pioras de função renal e vigência de diurético, a não ser que seja uma exceção da exceção da hipervolemia, que a gente vai falar bem lá na frente. Expando com albumina, suspendo IECA-BRA e espironolactona, evito beta-bloqueador e catártico por causa do sistema adrenérgico, porque a lactulona pode fazer uma diarreia osmótica e piorar uma desidratação. Suspende e evito nefrotóxicos, trata o choque de assunções como o Early Go, ele não traz recomendações específicas, ele fala, utiliza o guideline de sepse mais atual para tratar esse paciente, vigie para acometimento renal de doenças sistêmicas, nefrite intersticial, uma vasculite ou glomerulopatia, que é a urina 1, exame físico, e dá uma olhada no ultrassom do paciente. E aqui é a hipótese de eu tenho biomarcadores disponíveis. Então, no tripé que a gente tinha dito, NTA, volume responsiva pré-renal e hepatorrenal, eu posso dividir. Paciente que vem com biomarcadores aumentados, NGAL, LFABP, KIM1, Nefrocheck, eu posso usar qualquer biomarcador. Se vier aumentado, eu chamo ele provavelmente de NTA. NGAL, o corte de literatura é ao redor de 200. Depende se é NGAL monomérica, dimérica, mas 200 vale a pena de lembrar aqui. Albuminúria também vale, do mesmo jeito. Inclusive, tem literatura que fala que albuminúria é igual ou não inferior a usar o NGAL, a usar todos os biomarcadores disponíveis. É um negócio meio triste para a nefrologia, né? A gente tem tanto biomarcador e a boa e velho traço da urina 1 vale a mesma coisa. Pressão de excreção de sódio baixa, baixos níveis de biomarcadores e piora de função renal não responsiva ao volume, eu chamo de hepatorrenal. E se tiver baixos níveis de biomarcador e responder ao volume, eu chamo de pré-renal. Não tem muita dúvida sobre isso. Então, eu tenho esse tripé para a vida, é esse tripé que vai adiantar para a gente. Dose da albumina, 1 grama quilo dia, máximo 100 gramas. Paciente que tem PBE, paciente que fez paracentese de grande volume, mais de 5 litros, eu posso fazer doses diferentes? Posso. Posso fazer metade da dose, em alguns casos, paciente que está com bulimia na tampa, ou você tem uma função cardíaca estranha, você pode fazer meio grama por quilo por dia, mas isso é opinião de especialista ainda não validada. A dose é essa dose que está validada na maioria dos trials. Timing da albumina importa, a gente gosta de falar de timing de diálise, mas o timing da albumina, idealmente nas primeiras 24 horas. E saiu esse final de semana, esse retrospectivo, que avaliou uma corte americana do Cerner. Cerner é um pontuário americano, ele pega muitas características dos pacientes, ele consegue englobar muito bem, e ele fez um retrospectivo de 3.321 cirróticos. Para falar de retrospecção cirrótica, 500 é um número lindo, 3.000 é muito. E nesses 3.000 cirróticos, e com IRA, ele viu pacientes que receberam albuminas com menos de 24 horas ou mais de 24 horas da admissão e taxa de óbito por tempo de internação, e mostrou que a albumina com menos de 24 horas é melhor, porque reduz mortalidade, diminui a chance de morrer e diminui o tempo de internação. Então, é um negócio que vale a pena. Se for para dar albumina, dê logo, não espere tanto tempo assim, a não ser que o paciente tenha alguma contraindicação. E aqui mostra o forret de risco de óbito, albumina precoce, demonstrando redução do risco. Paciente que foi entubado, aumentou o risco de morrer? Aumentou. Paciente hipoglicêmico? Aumentou. Mas, lembrar só, albumina precoce, nessa fonte, 3.000 pacientes, talvez seja importante para a gente lembrar. Dei albumina, o paciente não respondeu, fechou critério para hepatorrenal. Agora o manejo é combinado. É vasopressor com expansor. Expansor aqui, albumina 20 a 40 gramas. Do expansor, eu não tenho substituição, é albumina, tentaram com gelatinas sintéticas, tentaram com outros expansores, não deu, é albumina mesmo. Do vasopressor a gente pode escolher pele, nora, vaso, uma combinação fixa de octreotide com midodrina. Problemas, midodrina não tem disponível, francamente, no Brasil, só por importação, então, essa quarta opção a gente esquece, não vamos falar de octreotide com midodrina, porque não tem, então nem vale a pena a gente falar. O que são os fatores de melhor resposta? É timing do início do vasopressor, não esperar a creatinina estourar,
Efeito quantitativo na pressão média, vou falar um pouquinho disso mais para frente. Função hepática residual, principalmente bilirrubina, paciente hiperbilirubinemêmico, bilirrubina acima de 6, provavelmente vai responder menos que o paciente com bilirrubina menor que 6. Reversão do precipitante, principalmente tratar a infecção nas ACLFs, e função cardíaca e pulmonar preservada, que é um negócio que a gente fala muito pouco no cirrótico. Eu olhar como está a pressão na pulmonar, como estão as câmaras cardíacas. Se esse paciente tiver disfunção segmentar, tiver um C, eu vou tratar ele de maneira diferente, porque esse paciente vai ficar congesto, esse paciente vai piorar muito rapidamente com tanto expansor, 20 a 40 gramas de albumina todo dia, não vai dar muito certo para esse paciente com função cardíaca deteriorada. Tempo, 5 a 14 dias. 2 dias de só albumina, mais 5 a 14 de albumina com expansor, eu vou ter respostas. Não respondi de maneira nenhuma, creatinina só fez subir, não teve resposta nenhuma em débito urinário. Com queda de creatinina, 7 dias, fechou, hora de tratar. Teve resposta, quando o paciente é transplantável, eu posso segurar até 14, 21 ou até o transplante do paciente. Mas aí é a opinião do especialista. A literatura fala que 14 dias é o tempo da decisão. Hora de tratar, entendo que isso é uma NTA mesmo, que é a patorrenal não responsiva, e transplanta o paciente, para de tratar e banir o paciente, ou penso em outro diagnóstico. Os melhores das taxas, 40% de resposta. No melhor dos mundos, ou seja, menos de 50% dos pacientes respondem de maneira adequada. Então, o mais comum é não responder. A gente tenta, mas o mais comum é a resposta negativa. E quando a gente vai escolher o vasopressor, a gente vai para a medicina baseada em evidência, a gente vai para a meta-análise, que é o que a gente tem disponível nessa situação. E as meta-análises comparam pele com outros peptídeos vasoativos. Não vou fazer meta-análise que compara pele com placebo, ou nora com placebo, porque é óbvio que a pele vai melhor, que a nora vai melhor que o placebo. Eu quero a comparação que impacta na minha prática é pele contra nora. Eu quero saber dos dois qual é o melhor. E essa meta-análise da Cochrane não conseguiu demonstrar superioridade de nenhum dos dois, nem da pele nem da nora. Para mortalidade, não teve diferença. Não teve diferença, assim, cravada na linha. Não tem muito o que correr. E a versão da patorrenal também não teve diferença. Então, essa meta-análise, que é lá de 2015, não demonstrou diferença. Então, até ali, tanto faz quanto fez. A gente pode utilizar outros parâmetros e outros balizadores para escolher entre pele e nora no nosso paciente crítico. E falando de dose, o que a gente faz? Pele, meio a 2 miligramas, 6 em 6 a 4 em 4 horas, ou bomba de infusão contínua, vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, dose total 2 a 12 miligramas, terapia cara, atentar com edema agudo. Então, por ser terapia cara, é um balizador. Olha, eu estou no hospital que não quero, porque a pele é só para hemorragia digestiva. Isso pode ser uma forma de decidir entre pele e nora. Atentar para edema agudo e síndrome coronariana. Esses pacientes expostos à clomipicina, principalmente alta dose intermitente, podem fazer muito mais edema agudo, podem fazer muito mais síndrome coronariana, isquemias digitais também aparecem. Na nora, o objetivo terapêutico é aumento da pressão arterial média em pelo menos 10 a 15 do basal. Eu olho o dia anterior do paciente, os controles, faço uma média do que estava acontecendo e subo de 10 a 15 milímetros de mercúrio. A dose de nora necessária para subir isso. O paciente estava com 55. Meu objetivo de PAM no meu plano terapêutico vai ser 55 mais 10 a 15, 65 a 70. Se o paciente já estava com uma PAM normal, provavelmente não é patorrenal que a gente está tratando, deve ser outra coisa. Se ele estiver hipertenso, esquece esse diagnóstico. Você não vai dar nora para induzir hipertensão no seu paciente. Em geral, precisa de meio a 3 miligramas por hora. 0,05 a 0,7 micrograma por minuto num paciente de 70 quilos. Problema, precisa de UTI, precisa de catéter, isso aqui é muito barato. E aí fica essa dúvida, porque eu escolho pele ou nora. Esse estudo do Rio Grande do Sul é uma revisão sistemática com análise econômica que fala alguns pontos interessantes de custo. Não tem diferença em mortalidade, não tem diferença em reversão de aponto renal. Vamos falar de custo, então.
Enfermaria, o custo é bem menor do que comparado com NOR em UTI, por causa da diária da UTI, e tele em UTI, que é a terapia mais cara. Então, fica a sugestão de que se o paciente for para a UTI, senhora, se o paciente ficar na enfermaria, essa tele em UTI é literalmente gastar muito dinheiro, não necessariamente tendo um resultado benéfico para o paciente. Mas a literatura anda para frente e começa a sair trial novo depois daquela meta-análise. Esse trial é o Confirm. O Confirm é um trial americano. A teleprecina não tem nos Estados Unidos para uso, não é permitida pela FDA. E esse trial Confirm é uma tentativa da indústria de emplacar a segurança da teleprecina no manejo de hepato renal em território americano. O que eles fizeram para isso? 300 pacientes, prospectivo randomizado, 2:1, 2 no braço da tele, 1 no braço de controle de placebo. Ele fez uma expansão, 1 grama por quilo por dia de albumina no B1, 20 a 40 pontos. Ele modificou um pouquinho o que a gente está acostumado nas 48 horas. Ele fez só no primeiro dia. Tele, 1 miligrama de 6 em 6, dose total de 4 a 8. Objetivo terapêutico, queda da creatinina. E ele olha lá, desfecho primário, a versão da hepato renal, e ele combina esse desfecho como sobrevida livre de transplante, que é estar vivo, livre de transplante. O que é isso? Sobrevida livre de transplante é um desfecho de populações a serem transplantadas. Se o paciente morreu sem ser transplantado, ele considera óbito. Se ele foi transplantado e morreu de complicação do transplante, eu não considero mais óbito para o grupo. Eu considero ele vivo, ele transplantou. Ele morreu depois do transplante. Isso que é sobrevida livre de transplante. É uma forma de avaliar pacientes. Sobrevida livre de transplante também é uma forma de avaliar grupos que transplantam muito. Poxa, eu tenho uma terapia que concorre com o transplante. Por exemplo, diálise hepática. Um paciente com hepatite fulminante, eu coloco em diálise hepática. Se ele transplantar logo, eu não vou ver benefício da diálise hepática, porque a sobrevida livre de transplante é muito diferente. Tá? Então, sobrevida livre de transplante é um desfecho específico de população cirrótica a ser transplantada, que é interessante de saber o melindre da coisa. Às vezes, a sobrevida não foi diferente, porque muito paciente transplantou. E aí eles não contam mais. E foi exatamente o que aconteceu quando a gente olha o grupo da tele contra o placebo. Tele teve diferença, tem sucesso clínico? Sim, teve mais. Só que olha aqui, teve mais pacientes que são eventos competitivos, né, eventos que competem, e foram para transplante com a tele. O que viveu mais? O que aconteceu? Ele não consegue determinar bem o que foi que houve. Entretanto, no grupo da pele, mais desfecho respiratório. E aqui no HC a gente vê bastante. Se olhar o UTI do fígado vive recebendo cirrótico. Estava na enfermaria, recebendo pele, e fez desconforto respiratório, e fez edema do. Então, aqui, esse evento adverso que aparece de desconforto respiratório é o grande ponto que o americano não aprovou a teleprecina, apesar de ser efetivo. Ela melhora a função renal, entretanto, tem mais efeito adverso. Eles não aprovam. Nos Estados Unidos é antígeno de comidadrina para paciente leve, paciente grave, noradrenalina. Não tem tele, não vão usar. Quando a gente foge do eixo americano, a gente vai para a Índia, e tem esse trial indiano de 2020, que é um dos melhores trials para falar de tele contra nora, prospectivo, randomizado, bonitinho. Ele pegou 120 pacientes e randomizou tele contínua, e esse grupo tem um trial anterior, comparou tele intermitente com tele contínua, e viu que tele contínua responde com menor dose, e tem menos efeito colateral na terapia contínua, contra nora. Todo mundo com albumina. Desfecho primário, reversão da hepato renal no dia 14. Ele mostrou que o desfecho primário foi efetivo, L contínuo foi melhor em reversão de ira, foi melhor em mortalidade, foi melhor em tudo. Então, em ACLF grave, dar TEL é superior a dar NORA. Nos outros grupos, a gente ainda não pode falar isso, mas esse trial dá uma ideia de que a TEL talvez não aconteça nas próximas meta-análises. Então, TEL em BIC,
se mostrou mais efetivo que Nora em IRA, mais FLF, reduziu mortalidade, reduziu o tempo de terapia renal substitutiva e aumentou a reversão da cirurgia renal em 14 dias. Então, resumindo, IRA cirrótica, história clínica, laboratório, imagem, considerar ultrassom, remove o fator predisponente ofensivo, é diurético, beta-bloqueador, anti-inflamatório da coluna, suspende albumina por 48 horas. Melhorou, acabou. Isso eu chamo de lesão renal aguda, volume responsivo. Não posso mais nada para esse paciente, a não ser seguir a creatinina. Não melhorou, não caiu a creatinina, aí eu vou investigar melhor. Vou investigar olhando urina 1. Urina 1 limpinha, só de urinário baixo, sem albuminúria, sem choque, sem nefrotóxico, ultrassom normal, eco normal, isso é uma hepatorenal, prosseguir com terapia vasoconstritora. Urina 1 feia, hematura, leucocitura, cilindro granuloso, com muita proteína, com muito sódio na urina, hipanatrêmico, com extremos pressóricos, muito hipotenso, muito hipertenso, com ultrassom muito alterado. Eu chamo que isso é uma ira não hepatorenal. NPA ou outra etiologia. Trato conforme, não dá vasopressor para esse paciente. E dos fatores que impactam, a gente volta a falar disso, que isso é muito importante, é lembrar, bilirrubina impacta o prognóstico, então bilirrubina aumentada impacta, não tratar, não remover os fatores precipitantes da CLF, impacta em prognóstico renal, a disfunção cardíaca, então o cirrótico com piora de função renal, vale a pena olhar para o método caprichoso desse paciente, ver se ele não tem uma pressão aumentada, ver se ele não tem alguma situação de fibromialgia cirrótica. O aumento da PA é importante, quanto mais PA eu ganho, 15 pontos é um número mágico, melhor para reverter essa hepatorenal e estar com gesto, ter uma hipertensão intraabdominal. Não ajuda em nada, tem que fazer parassintese, eu tenho que deixar esse paciente no estado de euvolemia. Não posso deixar ele com gesto. E falando de congestão, surge a primeira dúvida. Era expansão para todo mundo? Índice de caso apresenta uma correlação com pressão de enchimento. Essa literatura fala que é uma correlação boa, não é a melhor das correlações. A gente sabe que PVC não é o melhor parâmetro de terapia intensiva, mas é o parâmetro que eles tinham, então é o parâmetro que eles estudaram. E nesse outro estudo, é um estudo de prova de conceito. Ele dividiu os pacientes em 4 grupos. Cava inferior pequena, muita variação, ele chamou de hipovolêmico. Cava inferior pequena, com pouca variação, ele chamou de hipertensão intraabdominal. Cava inferior moderada, maior que 13, com pouca variação, ele chamou de euvolêmico. Cava inferior muito grande, mais que 20, com pouca variação, ele chamou de hipervolêmico. Ele só se efetuou esses pacientes e tratou como todo mundo, do jeito que deveria. Ele viu que a avaliação clínica foi muito diferente do ultrassom. 20% dos euvolêmicos, na verdade, estavam hipervolêmicos no ultrassom, 20% dos hipovolêmicos, na verdade, estavam euvolêmicos no ultrassom. Então, ainda a nossa avaliação clínica é ruim, a avaliação ultrassonográfica também é duvidosa, e aí surge o que eu faço na prática clínica. Uma tentativa de pôr limite é o trial indiano. O trial indiano colocou limites para a expansão volêmica. E foi o primeiro trial de tratamento de hepatorenal que fala isso. Até quando eu dou albumina para os pacientes? Até quando ele fala o seguinte: reverter a hepatorenal, para de dar albumina. Deve ser maior que 18, para de dar albumina. Deve inferior, maior que 22, com pouca variabilidade, que ele tem 50% de corte, para de dar albumina. Entrou em diálise por indicação de hipervolemia, para de dar albumina. Essa é a primeira vez, é o primeiro trial que coloca limite na albumina. O hepatologista fala albumina para todos por todo o tempo. Aí fica muito difícil negociar. E agora, com esse trial, você consegue negociar um pouco melhor. Olha, a causa está muito grande. Tem linha B. Esse paciente está francamente com gesto. Será que não dá para dar menos albumina ou não dar albumina? Ou até pensar em dar um diurético nesse paciente de ventrículo esquerdo ou uma PCP muito aumentada? Isso é um começo de luz no túnel, ainda que a patologia segue. A patologia anda muito atrás com questões de euvolemia, porque os trials de albumina foram muito impactantes, então eles querem garantir o sucesso da albumina. Prognóstico, encerrando,
Paciente que transplanta, o prognóstico renal é excelente, 83% dos pacientes recuperam função renal. Do ponto de vista logístico, os melhores centros de transplantes têm uma mortalidade entre 1 a 5 anos, entre 5 a 10%. Certo? Então, o paciente que morria 50%, 60%, 70% no ano, transplantar, a mortalidade fica 5 a 10%. E, então, cai a mortalidade, isso não é dúvida, e reverte a função renal, melhora a função renal transplantando. Nos não transplantados, a gente não tem grandes respostas. Essa corte retrospectiva americana, com 56 mil cirróticos, mostra alguma ideia. E essa ideia é 14% era hepatorenal, 86 MTA, 60% de hemoglobina. Ou seja, cobre muito. Não transplanta, a mortalidade é muito alta. Os que não morreram, 5% ainda conseguiram ir para o transplante duplo, recuperaram funcionalidade, ganharam um pouquinho de performance e foram listados. 11% recuperaram em um ano. O paciente que sai em diálise é muito difícil recuperar em um ano. Pouquíssimos recuperam. 10 é muito pouco. Literatura. Resumão do resumão, é isso aqui. Classifico naquele tripé, ira responsiva volúmea, ou ira não responsiva. Não esqueço que eu posso ter nefrite, que eu posso ter glomerulonefrite, que eu posso ter obstrução. Então, urina 1, ultrassom vale a pena. Classifico o paciente, dou albumina para quem merece. E agora isso é uma nova literatura. Albumina para quem merece, e vasopressor para quem fechou, e hepatorrenal tipo 1. O vasopressor, não temos respostas. PL contra nora ainda não sabemos o que é melhor. Vai para UTI por questão de custo, doença de menina nora, e se denora, ganhe pelo menos 15 de pressão média, se BTL, vigie os efeitos colaterais. Então, o que a gente tinha que era aquele tripezão, hoje sugere-se uma coisa um pouco mais dinâmica, olhe para a volemia, olhe para a urina, classifique melhor o seu paciente, ficar ao norte do que está acontecendo com ele. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero não ter passado do tempo. Exato. Estou disponível para dúvidas. Até que você comentou nessa parte no final e tudo, mas em termos práticos, assim, para olhar na minha cabeça, um doente que eu sempre tenho dúvida, que a gente recebe algumas vezes, é aquele paciente cirrótico, que com cite tensa, ele já tem uma função renal alterada e você vai ficar na dúvida para que lado ir. Em termos práticos, assim, já tiraria um paracentese de grande volume, eu tiraria pouco volume, eu tiraria muito volume fazendo albumina, eu já entenderia que esse paciente precisa só mexer ali na volemia e talvez não fazer toda aquela expansão de volume, assim. Isso teria valor, talvez, medir uma pressão intraabdominal desse paciente. Vou começar pelo final. Pressão intraabdominal. A literatura fala que as medidas de pressão intraabdominal nesse grupo de pacientes não são o melhor dos mundos. Referente ao paciente pré-cirúrgico, que há IP acima de 20, 22 com disfunção orgânica, a partir de 12, né, tem literatura que fala, é muito bom e predizem muito hipertensão intraabdominal. No cirrótico, esse número fica um pouco duvidoso. Se você olha isso mesmo ou não. Primeiro, por questões de posição do cirrótico. Esse cirrótico está inflado, esse cirrótico não está no decúbito ideal, então fica difícil. Por exemplo, no pronto-socorro eu usar o valor de TIA. Na UTI, dá para tentar usar? Dá para tentar. Acima de 20, sem dúvida, você vai fazer a paracentese, você vai fazer o alívio. Mas abaixo de 20, se tiver uma CIT de grande volume, talvez valha a pena. E olha que interessante, se a gente puxar aquele trabalho que falou de hipertensão abdominal, ele não fala da CIT. Ele olha a cava e a cava que não varia. Então, quando você olha uma cava pequena que não varia, e você tem a CIT, talvez seja um norte para você se guiar, que talvez essa CIT está tão tensa, não refletindo ainda na parede vesical, que a gente vai medir aqui, mas que já reflete na congestão venosa. Então, seria um norte para a gente ter, que é bem mais fácil você olhar líquido acítico.
e olhar uma cava do que passar uma sonda de 3 anos, medir tudo. Então, seria uma forma da gente avaliar. Do ponto de vista terapêutico, a gente não tem uma grande resposta do que fazer. O que a maioria faz na situação? Chega um paciente assítico, com uma ascite de grande volume, em piora de função renal com suspeita de infecção. Faço a paracentese, esvazio bem esse paciente, provavelmente ele vai ter desconforto respiratório, e o conforto respiratório vai me guiar o quanto que eu esvazio ou não, e eu vou dar albumina para esse paciente. Lembra que a posição de albumina para paracentese de grande volume, os trials que falaram que a partir do quinto litro eu apoio 0,8 por litro retirado a partir do 5, e a função renal normal. Aqui você já sai com o paciente já tem lesão. Então, esse paciente, se tirar 1 litro, já é ruim. Então, você repõe todo litro retirado, e você vai dar aqui a albumina da expansão volêmica, 1 grama por quilo. Mas vai chegar muito perto da dose. Você dá 1 grama por quilo e tirar o volume, você está repondo do mesmo jeito. O que não se faz, tirar muito volume e não repor nada, ou tirar muito volume e tentar outras formas de repor, de mitigar a descompensação hemodinâmica da parasitese de grande volume. Tem literatura que fala de octrotide. Isso é ruim. A literatura hoje é ruim. Tá? Então, de maneira resumida, a sintese, põe, trata, e a reposição eu uso corte. Esse corte é, digamos assim, baseado em especialista, em relato de caso de 100 gramas por dia. Por que não passo de 100 por dia? Porque quando eu passo mais que 100 gramas, eu faço uma congestão porta, aumento agudamente a pressão porta e causa sangramento. Existe literatura falando que pacientes que receberam mais de 100 gramas de albumina por dia sangraram mais do que pacientes que não receberam. Por isso que a literatura fala 100. E esse 100 você vai acumulando. 1 grama por quilo, deu 60. Mais um pouquinho da paracentese. Tá, obrigada pela aula. Quando tu falou da questão da telepressina, se melhora na hora no contexto hepatorenal, no paciente com CLF, eu tinha um pouco ideia na minha cabeça, eu olhava de forma diferente a disfunção renal na CLF do que hepatorenal, assim. Não sei se eu vou dizer um pouco errado que eu tenho, mas mais de usar ICAC para classificar, enfim. E não olhar para a disfunção renal da CLF como uma hepatorenal. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso. Eles fizeram, antes, existia uma coisa na literatura que falava que, acho que 2000 e pouquinho, o guideline de hepatorenal falava que a ser hepatorenal não pode ter infecção. Eu não posso ter sepse a ser hepatorenal. E aí isso criou uma literatura que falava que a hepatorenal era um diagnóstico de total exclusão. O paciente que progrediu disfunção hepática, e ele piorou a função renal, ele não está infectado. Os guidelines atuais, eles falam que eles não necessariamente precisam se excluir de infecção. Ele não pode estar chocando extremos pressores. Aí ele não pode. Ela inclui, a literatura, ela inclui a CLF nesse pacote. Você, mesmo, você entende, cirrose colocite é uma condição. A CLF é outra condição que pode precipitar. Porque a fisiopatogenia dos processos é a mesma. Para você olhar, a fisiopatogenia da piora da função renal cirática tem a CLF, eu entendo a CLF como uma descompensação aguda hepática com repercussão multissistêmica, vai ser a mesma. Vai ser tudo grave, vai ser hipertensão porta, vai ser tudo tanto, vai ser cardiomegalia cirática, todo mundo de maneira muito funcional. Então, quando eu dou albumina e quando eu dou vasopressor, eu estou tratando, na verdade, essa vasodilatação excessiva e tentando compensar a função renal, que funciona para todos. Um negócio que é muito difícil de entrar na cabeça, diferente da CLF, é a disfunção renal do paciente com hepatite fulminante. Quando que uma hepatite fulminante, que nunca teve ascite, que não tem ainda hipertensão porta, vai tratar igual, porque a hepatite fulminante também faz uma hipertensão porta hiperaguda. É hiperagudo o processo. A literatura antiga falava que existia hepatorenal tipo 1, tipo 2, tipo 3, que era uma tipo 2 e uma tipo 4, que era das fulminantes, onde ele tira tudo isso e ele coloca essa nomenclatura única.
tira a síndrome hepatorenal, doença renal, ele tira todo mundo. Tem a CLF, não tem a CLF, todo mundo. Porque em cirrótico já é muito difícil fechar um pacotinho para aquele paciente. Quanto mais específico, quanto mais eu sou criterioso na avaliação, mais difícil fica e falar esse paciente não tem essas coisas aqui. O trial indiano usou só a CLF, por isso que aqui é uma recomendação. Ele talvez seja superior à nora em as CLF compensadas com funcionamento comum. Essa a gente ainda não pode falar. Não sei se ficou melhor. Obrigado, Pelé. Vamos frente prática em relação à terrapracina. Tanto em relação à dose inicial quanto ao ajuste, na percepção que eu tenho, frequentemente é muito empírico, assim, a dose, que ele vai de 1 miligrama, 2 miligramas de 4 em 4, de 6 em 6, tem um range grande de dose plausível, mas que eu vejo muito empirismo, no fim das contas, assim, que você vai um mix de tolerabilidade versus uma dose que você está querendo usar naquele dia inicial versus primeiro ruim. Mas, ao contrário da Amora, a gente não tem esse negócio de pressão para se guiar. Eu quero saber se tem alguma sugestão de literatura, de assim, como começar, como ajustar, se tem um efeito dose e resposta, de fato, tem sentido ficar aumentando a carga pressão se não respondeu. É o seguinte, base, começa meio, 2, de 4 em 4, 6 em 6. Então, você vai dar de 2 a 12 miligramas por dia intermitente. O que a literatura fala aqui que a gente aqui faz? Começa com 4. A maioria dos assistentes. E aí não tem esse problema. Cada dia passa um, cada dia não. Mas a maioria dos assistentes começa com 4. 4 a 6. Eu não começo com muito mais que isso, principalmente na enfermaria, por questões de efeito colateral. Isquemia digital, arritmia, isquemia coronariana, eu já começo com coisa menor. Porque a base dos efeitos adversos é as respostas. Vou ter mais efeito adverso com maior. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, eu começo com 4 a 6, e aí que está o pepino da literatura. É o seguinte, a nossa ideia é você falar, quem que dobra a dose? Com quem não respondeu. Aí você vai responder. A literatura é exatamente o contrário. Eles dobram a dose em todos os protocolos respondeu clinicamente. Dobram a dose. Resposta clínica é queda de creatinina ou recuperação de déficit urinário que ainda não deixou a resposta completa. Eles dobram a dose. Então, de 4 vira 8, de 6 o próximo chega perto de 12. Tanto de entre 8 e 12, não existe muita literatura falando se vale a pena chegar até 12. 12 miligramas que aparecem todos os efeitos colaterais. Isso sem dúvida. O praia do mundo de conforme, o protocolo do conforme é esse. Começa com dose baixa, se responder, você aumenta. Se não respondeu, 5 dias você fecha. Esse paciente já não respondeu. Se ele não responde, que provavelmente que existe esse tempo, que o paciente não respondeu porque ele não respondeu. Esse foi o deve responder. Com relação à infusão, a infusão contínua, a banda. Esse grupo indiano, vamos por questão do tempo, ele fez um trial que comparou uma contínua com danos intermitente. Um desfecho duro, o desfecho dele era mortalidade. Era desfecho. Não houve diferença. Entretanto, ele notou que a base para a resposta foi menor número de infusão contínua, ao redor de 6 miligramas, e ele teve menos efeito também no efeito contínua. Provavelmente, a explicação que ele coloca na discussão é que o bônus de time desfaça. Quando você olha para tabela desse trial com a série contínua, pode nem desfecho respiratório. É estranho. Para o indiano, quando a gente fala de cirrótica, a gente pode
médicos, sempre estranhos, não necessariamente grandes centros, e grandes centros. Se vai mediano, a Índia, o que tem de hepatite? Geral, estacional. Então, aqui a paciente com hipertensão está tão grave. Isso que eu posso transportar o resultado do traído e usar aqui no Brasil, altera a interpretação do sinal de diferente. Mas dá para pensar. É só do fígado está usando pele contínua, é bem perto o resultado dos outros informações. Não sei se eles estão acompanhando isso, mas existe mesmo. Então, descrição do jeito que pensa. Acabamos de ter eu já vi também alguns contextos, algumas discussões, o paciente que está necessidade de uso genômico, mas o hepático às vezes existe na terra e tudo. Tem alguma justificativa plausível nesse número, então o paciente suspeito, outra dúvida com relação a válvula também. Vocês têm alguma relação à associação com estimular? A única situação que se entende é que o benefício está dando pele para vascularização de leito mesentérico e para o sangramento, e está dando a única explicação e tem algum é muito clara. Se você, por hora, atinge a sua trigger de pressão, que é pelo menos 10, 15 ótimo, não tem necessidade de perder. Não existe nenhuma mesmo assim, bastante que coloque essa sugestão de associação em condição XYZ. Se for para falar que a literatura está indo com muita força, é desses pacientes que parar ativamente disfunção cardíaca. A cara de disfunção cardíaca se presente. O jeito que você interpretar melhor. A bula, o jeito que achar melhor. A cara de disfunção cardíaca. Era como se fosse um ponto cego da convivência. Ele não procurava disfunção cardíaca nesses pacientes, não melhorava os pacientes. Então, não adianta. A briga é muito curiosa. Mais uma dúvida? Sobre as bases que eu tinha esquecido. Ela entra com sugestão de terceiro que existiram alguns traios antigos para carbogases. Olha, usei, não tinha hora, não tinha traio, não tenho experiência de vaso para hipertoniedade, e eu acho que a literatura também nunca então, eles colocam, que, por exemplo, coloca que vaso era utilizados. Todos os lugares foram utilizados. A base da vaso é diferente. É aí que o pessoal usa. A base é de 0,01 unidade por minuto, 6, aumentado no 0,04, 0,06. Pegar 20 vezes é muito. E aí você vai pegar preço, né? A base da vaso, no contexto de sangramento digestivo, tem os dois contextos que existem, é muito diferente. Primeiro que não é usual, a gente vai de prescrição de terapia intensiva, para falar, mas eu preciso de uma lição padrão 50, 40 e melhor, primeiro você vai ter que concentrar para chegar a essa infusão só. É muito complicado.
essa multiprofissional, você está inscrito, você tem outras que são continuamente diferentes.